não é bom! Ser feliz, cantar, ser mais mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita, é bonita. Não terá vergonha de ser feliz, cantar, ser mais mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita, é bonita. E a vida que é, diga lá, então. Ela é a batida de Boa noite, bem-vindos a mais um Pode Evoluir, o podcast que transforma. Hoje eu estou aqui em festa, né, com essas pessoas maravilhosas para falar de um assunto que eu amo, que é o poder transformador da biodança, né, e a arte de viver. Então eu estou aqui com a queridíssima Neuza, o Marcão e a Olga. Gente, sejam muito bem-vindos. É um estudante de biodança, duas facilitadoras, e eu vou começar aqui pela Neuza, pedindo para que ela se apresente, né, e fale pra gente um pouquinho há quanto tempo você conhece a biodança, Neuza? Desde que nasci. Que delícia! Eu conheço a biodança já tem 30 anos. Então, em 94 eu comecei, fui fazer o curso de massagem e o facilitador, né, que dava o curso, ele dava a biodança pra gente sensibilizar para o toque, para a aproximação, né? Porque a gente tem ainda muita essa cultura, né, do medo do toque. E aí eu falei, gente, né, a massagem que eu queria era isso aí, eu nem sabia que existia, né? E imediatamente já fui fazer escola, me conheci até hoje, desde 94. E você, Olga, como que a biodança chegou para você? A biodança deve ter chegado há uns 10 anos, né? Eu recebia nos e-mails. Um dia eu vou lá ver, um dia eu fui e a sensação que eu saí de lá, eu fui com minha filha, que na época devia ter uns 17 anos, eu falei, minha filha, isso me levou no céu. E ela falou, ai mãe, que conversa é essa? Eu falei, eu me senti no céu e eu preciso levar isso para outras pessoas. E aí comecei a fazer, depois fiz a formação e estou aí até hoje também. E para você, Marcão, como a biodança chegou? Olha, a biodança chegou para mim num fato bem curioso e há bastante tempo, em 1990. Eu era adolescente, tinha 17 anos. Com as rebeldias da adolescência, meu pai me levou num médico homeopata e esse médico falou assim, Zé, bota esse menino para fazer biodança. Aí meu pai foi lá e me achou uma biodança perto de casa e me matriculou na biodança. Foi desse jeito. E eu comecei a fazer biodança com 17 anos, fiz durante algum tempo, né, alguns anos, depois eu me afastei e aí depois já mais velho eu voltei. Ah, que bacana. Para mim a biodança também chegou por acaso, igual a Neuza. Eu fui fazer um curso e aí teve o plus que foi a biodança, né? Eu fui fazer um curso de Tantra e aí na época o facilitador, ele dava uma mistura lá assim, tanto que eu não aproveitei muita coisa, a forma que ele trabalhou foi muito bacana, mas assim, eu me encantei pela biodança e aí a partir daí eu falei, não, eu tenho que fazer, né, biodança e comecei a fazer biodança, logo também fui para a escola e aí eu tive que interromper, né, porque eu engravidei, passei 10 anos, né, sem fazer biodança e depois eu retornei para a biodança, porque é aquela coisa, né, depois que o mosquitinho da biodança nos pica, a gente volta, né? Gente, eu vou pedir para vocês, para quem acha que biodança é um assunto interessante, para já deixar o seu like. Também, se alguém quiser fazer alguma pergunta para essas pessoas maravilhosas aqui, já manda a sua pergunta aí pra gente, tá? Porque depois, com certeza, eu vou me esquecer de pedir para vocês deixarem um like ou avisar que vocês podem fazer pergunta, tá bom? E, Neuza, eu queria que você trouxesse para mim uma definição de biodança, né? Porque tem gente que não sabe o que é biodança.
isso é uma coisa assim, a gente pode trazer aqui várias definições, a definição ortodoxa, né? Agora, a única maneira mesmo é a gente dançar, a gente conhecer, fazer aula e entender, né? Mas a biodança, a gente trabalha com música, movimento e trabalho emocional, né? Então, através de exercícios de encontro, de olhar, de aproximação, de roda, caminhar. Então, a gente vai desenvolvendo potenciais que estão reprimidos. Então, a gente tem 5 potenciais que a gente não consegue expressar plenamente, por conta da cultura, por conta do ambiente que a gente foi criado, né? Então, é o potencial de vitalidade, de criatividade, de afetividade, de sexualidade, de transcendência. Né? Não vou ficar dando bola aqui, mas são movimentos, porque a gente não expressa totalmente aquilo que a gente é. Não expressa, a gente tem que seguir regras, seguir mandatos, né? Isso pode, aquilo não pode. Isso pode, isso não pode, pode pegar, não pode pegar. Então, assim, e a gente aprende desde criança a atender a expectativa do outro, né? A mamãe mandou, o papai deixou, a vovó não deixou, a professora, depois você vai crescer, você trabalha, vai patrão. Então, você sempre está atendendo a expectativa do outro e nunca, sabe, vem para cá para ver o que eu quero. Então, agora depois da biodança, quando eu conheci, fiz a formação de psicologia também, e a gente pergunta para adultos de mais de 50 anos qual é o seu desejo, o que você quer para a tua vida? A pessoa não sabe, né? E a biodança, com esses exercícios, a gente facilmente vai acessando, vai conectando com a tua alma, com o teu desejo, e vai realmente trazendo muita qualidade de vida, muita qualidade. Então, a biodança é mais ou menos isso, né? A minha visão é muito essa, de trazer alegria, trazer o prazer de estar vivo, né? De você realmente trazer para a tua vida aquilo que vai te trazer, vai promover saúde, vai promover a sua identidade, você expressar aquilo que você realmente é, né? Sem passar por cima do outro. Enfim, mais ou menos isso, ele vai trazendo mais coisas legais. Né? Você pode trazer uma clareza também em relação a isso? O que seria essa linha aí da sexualidade? Quando a gente fala da sexualidade, a tendência é a gente pensar no erotismo. E na biodança não é isso, é você trazer aquele prazer de você tomar uma água, sabe? Eu tenho um periquitinho e eu fico vendo ele tomar água. Ele toma com prazer. E eu falo, gente, é isso da biodança. Né? Porque a sexualidade é esse prazer que você tem de estar aqui com os amigos, né? De tomar essa água, de comer uma fruta, você saborear, né? De estar na presença do outro, de você dançar para você mesmo e sentir aquilo como uma coisa grandiosa, porque é. Então é nesse sentido que a gente traz essa linha da sexualidade na biodança. Né? Então não é porque eu estou abraçando, está me tocando de uma forma diferente. Na verdade, esse abraço é na alma. Você me lembrou um exercício uma vez, a gente, né, dos vários exercícios, a gente tem um que é uma roda, a gente faz de mãos pela cintura, né? E a gente pode encostar a cabeça no ombro, né? E descansar. Falei, gente, mas como assim, né? Aí que medo, né? A gente tem medo de aproximar, nem conhece a pessoa, vai encostar a cabeça, né? Aí o facilitador falou assim, você pode encostar, porque você não precisa casar. Gente, que alívio! Você não precisa casar com essa pessoa, né? Você pode aproveitar. Então a gente vai aproveitando e sem aquele compromisso, sem aquela malícia que tem por aí, né? Você tem medo de aproximar porque já fica a pensar que vai querer. E a biodança traz essa liberdade, né? E é interessante que é um sem compromisso, mas com um compromisso tão grande, né, gente? Porque é um compromisso de respeito, de você respeitar o limite do outro, que às vezes num casamento, num relacionamento de amizade, num relacionamento entre pais e filhos, né, entre amigos,
Onde a gente tem um pouco mais de intimidade, a gente acaba deixando isso de lado, né? E na biodança ela vem trazendo isso, né? Desse Essa respeito, leveza, dessa né? leveza, do Exato. limite do outro Exato. e do nosso também, né? Da gente descobrir qual é o meu limite. Exato. Né? E pra você, Marcão, como é que é tudo isso? Os exercícios, até mesmo essa questão da sexualidade, né? Porque às vezes os homens, quando chegam, até porque as mulheres ficam excitadas, né? Fica ali mais só para ela. E como é para você lidar com essa coisa assim? Como foi lidar com o prazer dentro da biodança? Eu penso que a biodança é um excelente instrumento para levar a humanidade a uma sexualidade mais saudável, né? Então eu acredito muito no poder que a biodança tem nesse sentido também, né? São 5 linhas, né, Neuza, de vivência. Eu vejo a afetividade, a linha de vivência da afetividade, como uma linha que ela se entrelaça em todas as outras. Então a biodança ela ensina a gente a ter uma sexualidade entrelaçada com a afetividade. E aí você pode ir, é o prazer de estar fazendo uma live, um podcast, o prazer de estar tomando uma água gostosa, de estar batendo um papo bom e um prazer que é também sexual na sua vida. Eu vejo o sexo como uma partezinha da sexualidade, não como a sexualidade inteira, né? Então eu acho que tem esse poder. E você falou uma coisa que eu acho importantíssima, Edi, porque nesse ponto, né, a biodança ela é também um exercício de autoconhecimento, porque principalmente quando se está trabalhando nessa linha, importante deixar claro para quem não conhece a biodança, né, Neuza, que não existe uma linha sozinha, as linhas se misturam dentro de uma sessão, dentro de uma aula, né? Mas quando está assim, mais evidente a linha da sexualidade, ela é um trabalho de você conhecer e perceber o limite das outras pessoas e também ver até onde vai o seu. Então, nesse sentido, é um baita de um exercício de autoconhecimento também, né? E a gente tem uma questão da progressividade, porque Sim. eu percebo que assim, quando a gente põe exercícios lúdicos, né, porque a sexualidade ela é uma brincadeira. Então, quando a gente traz brincadeiras numa progressividade, né, de a pessoa está ali, de repente trabalhando a sua sensualidade, ela nem percebe, a aula fica muito divertida. É a aula que as pessoas mais gostam. Né? Porque você traz a leveza, traz a brincadeira, traz ali o teu charme, né? Então assim, é incrível como isso traz alegria, né? Então é alegria, a sexualidade está muito ligada à alegria, prazer, A vitalidade. a vitalidade, Ele entra aqui o que o Marcão falou, né? Dessa questão de que as linhas de vivência elas se entrelaçam, né? Porque à medida que você vai olhando para isso, você vai reforçando a sua identidade, você vai descobrindo o que você gosta, qual é a permissão que você se dá, porque tinha aquela coisa, sinta assim, não faz isso, não faz aquilo outro, e você de repente você vê que não, você pode fazer, que você pode brincar, pode chegar perto de um homem ou de uma mulher. Eu tenho uma pessoa na biodança que eu já falei para ela, eu falei assim, é uma mulher que eu acho fantástica, ela tem um toque muito gostoso, né? E eu falo para ela que assim, independente de qualquer coisa, que se eu encontrasse com ela, se eu fosse sapatão, eu casava com ela. Porque, né? E se ela fosse também, porque, gente, pensa num toque gostoso, sabe? Que é aquela coisa assim, que naquelas rodas indiferenciadas, né, eu consigo identificar o toque dela, porque tem um toque, uma sutileza, a identidade dela está muito presente ali, e olha que a gente se dissolve, né? A gente tem ali a Andréia Santos perguntando Andressa, quais são os objetivos da biodança? E aí? desenvolver esses potenciais que são genéticos, todos têm esses potenciais, todos. Desenvolver esses potenciais. Então, é um sistema de desenvolvimento humano, desenvolver para a vida, para alcançar aquilo que você deseja, para sentir o prazer de viver. Então, ela não é uma terapia, mas ela é extremamente terapêutica, extremamente terapêutica. E quem faz biodança, né, e também, sei lá, faz uma terapia, é um complemento fantástico, né, para trazer a questão do autoconhecimento, né? Enfim. E também a integração, né? Isso. Sensitiva e motora, que é o nosso pensar, o nosso agir, o nosso sentir. Né? Às vezes você está muito para o lado do pensamento, aquela pessoa que pensa e age pouco. Ou então
coloca todo o coração naquilo, não pensa antes de agir. Então a biodança, com cada exercício que a gente vai fazendo, a gente vai integrando tudo isso. Você pensa uma coisa, sente outra coisa e Vai faz uma fazer coisa completamente diferente. né? Então você começa a ter uma linha de Interesa, né? equilíbrio, de interesa no corpo. Né? Quantas vezes a gente começa a fazer biodança, você olha assim, nossa, eu andava assim, agora eu já ando assim. Né? Às vezes você anda muito ali de cabeça para baixo, e você começa a perceber que já está olhando mais para frente, mais para o horizonte. Isso tudo é nessa brincadeira que é a biodança. Eu diria para você, Andressa, o seguinte: o objetivo da biodança, como elas estão falando, é o desenvolvimento, né, do potencial genético. Então ela traz muitas coisas. Então eu vou te contar duas coisas que a biodança trouxe para mim. A capacidade de olhar para as outras pessoas. E isso mudou a minha vida completamente. No trabalho, nos relacionamentos pessoais, com a minha família, porque eu passei a olhar para as pessoas. Outra coisa que a biodança me ensinou foi a dar abraço, a abraçar. Então, as próprias pessoas assim, né, do nosso meio, elas começam a perceber que você está abraçando diferente, que o seu abraço está melhor, está com mais presença. Então, quando você aprende a abraçar com presença, você se torna mais presente em tudo na sua vida, né? O objetivo é o desenvolvimento dos seus potenciais genéticos que estão dentro de você e do seu potencial humano. Então tem várias coisas que acontecem. Essas duas aconteceram muito forte em mim. E é bem interessante isso que você está falando, porque assim, a gente reconhece alguém que já passou em algum momento pela biodança justamente por essa capacidade de olhar, por essa capacidade de abraçar. Né? E quando a gente chega num outro local, quando eu estava fazendo a formação, eu saí daqui para poder ir fazer um módulo no Rio. Não conhecia ninguém no Rio. Gente, sabe, parecia assim que era a gente amiga da vida inteira. Por quê? Porque a gente está olhando não para um estereótipo, né? A gente consegue olhar e enxergar a pessoa e vice-versa. Né? Então, assim, a gente recebe com o coração aberto, a pessoa também nos recebe com o coração aberto. Aquele abraço acolhedor é bem diferente. Né? E mesmo quem não é da biodança, quando encontra com alguém da biodança, eles falam um abraço, né? E aí a gente vai ter pessoas e pessoas, porque tem pessoas que têm traumas, então elas não gostam do abraço e esse abraço incomoda. Mas a maioria das pessoas, no geral, elas gostam, né? Às vezes elas não conseguem dar aquele abraço gostoso, mas elas falam do abraço. O abraço do Marcão, ai que delícia. Mesmo que não consiga ficar por 59 segundos dentro daquele abraço, né? Mas já fala desse abraço gostoso. E também acontece essa percepção, né? Aí vem de novo a história do autoconhecimento, né? Você numa sessão de biodança que você abraça 2, 3, 4, 5 pessoas, são abraços diferentes, né? Então você aprende... é única, né? Isso. Você aprende a se amoldar em cada abraço e encontrar o que cada abraço tem de... É exatamente isso, né? Então esses exercícios a gente vai percebendo quem quer ficar no abraço, quem não quer, e tudo com o corpo, a gente vai percebendo isso com o corpo. Então a gente aprende uma sensibilidade e às vezes você consegue perceber, opa, aquela pessoa, se eu chegar e abraçar, ela vai sair correndo. Então essa conexão, ela fica com mais fluidez, né? E você me lembrou, Marcão, quando eu fiz a minha primeira aula de biodança, na semana seguinte, gente, eu saí na rua, eu tinha vontade de abraçar todo mundo que passava. Foi muito doido. O que é isso? Então, assim, parecia que eu nunca tinha passado na vida, né? E foi muito maluco. Mas a sensação é essa, né? A gente nunca abraçou realmente, porque a forma com que a gente aprende a abraçar é aquela coisa assim... E tudo pra trás, né? Tudo pra trás, né? Quase um desabraço. A gente não conecta nada. E na biodança a gente conecta os 3 centros, né? Então, assim, é muito acolhedor. Meirelles está falando ali, muito legal ouvir essa live com pessoas que importam muito pra mim. Que legal. Você sabe, você sabe pra gente. E novamente... é o Zeca de Florianópolis? É ele? É você, Zeca? A gente confirma isso pra você. Beijo, meu querido.
Gente, e uma outra coisa, a gente está falando aqui de biodança. Biodança é para quem? Qualquer pessoa pode fazer biodança. O Marcão falou aqui que começou na adolescência, biodança. É isso, quem não pode fazer Eu biodança? digo sempre que biodança é para... Você respirou, você pode fazer biodança. O requisito básico é respirar. Respirou. Ó, pergunta da Andressa, inclusive, né? Pra quem é Ah, indicado. Para quem indica a biodança, então tá aí, ó. Você lembra aquele curso que nós fizemos para idosos que Sim. tinha 70 cadeirantes, tinha gente com... Gente não falava, não fazia muito movimento e a gente conseguiu levar a biodança. Então, só precisa respirar. Não, Respirou, consegue fazer. essa experiência que a Olga está falando foi quando a gente foi fazer a extensão de biodança para idosos, né? Então a gente foi no Lar Francisco de Assis, lá em Sobradinho. Acho que é Bezerra de Sobradinho, Menezes. é Bezerra de Menezes, um negócio assim. Foi muito engraçado porque eu lembro muito de uma senhora que ela tinha toque e ela não queria que ninguém encostasse nela. E aí ela foi para lá meio que obrigada. Aí ela sentou e ficou assim, né? Aí tá, a primeira música, a gente ali, e gente, nós devíamos ter, acho que umas 70 pessoas lá, e dessas 70, se nós tivéssemos 10 que não tava na cadeira de roda, era muito, né? O restante tudo tava na cadeira de roda, nós tínhamos uns 4 que foi levada a cama, né, pra lá, e eles estavam sentadinhos na cama, e aí começou, né? A bater o pezinho e tal, a gente pegava uma mão aqui, e essa senhora, ela tava bem assim. Aí, daí a pouco, ela brigou porque ninguém tava segurando na mão dela. Ela brigou. Gente, e no final, sabe, ela saiu abraçando todo mundo. Foi uma coisa assim, porque né, a questão da progressividade com eles é diferente, né? Mas foi muito bacana e principalmente depois o retorno do pessoal que trabalhava lá. Porque tem gente que acha que biodança é o mesmo de que botar uma música qualquer e a gente dançar. É muito diferente. E aí o pessoal que trabalha lá foi falar justamente disso, que tinha um grupo que uma vez por mês ia para lá fazer uma serestinha com eles, né? Nem todo mundo participava e no final, assim, depois de umas 40 minutos, eles estavam sozinhos porque o pessoal já tinha voltado para o quarto, né? E que não, que todo mundo tinha ficado e que todo mundo participou. Então a biodança tem esse poder. E é o poder da música, né? Porque não é qualquer música que a gente pode colocar. Então, se o facilitador souber escolher bem a música tem esse poder também, né? De aproximar, de trazer alegria, de querer aproximar, de querer dançar. Então é uma música que você escuta com o corpo. Então mesmo a senhorinha ali, né, se fosse uma música qualquer, talvez ela nunca tivesse, né? Abrir os braços, se permitir ser tocada. Tem esse estudo, né, da semântica musical que você vai usar para atingir aquele Essa objetivo, música né? atinge realmente o corpo, né? Exatamente. É o corpo que vai fazer o movimento. Isso. Né? A gente fala exatamente isso. Deixa a música entrar pelos seus pés e ela vai te conduzindo. Para a gente sair desse racional. Exatamente. Então, por exemplo, se um bailarino que estudou balé anos, às vezes tem dificuldade de sair daquele movimento duro do balé. Então, a biodança não tem uma coreografia, né? Não tem os passinhos. Então, é uma dança que é uma dança natural, né? Então, quebrar aquela estrutura de balé demora um pouco, mas acaba quebrando porque é a liberdade. A biodança traz uma liberdade. Tem aquela coisa clássica de alguma, não, eu não vou fazer esse negócio de biodança, não, que eu não sei nem dançar. Exato, não precisa, não é pré-requisito. De repente até melhor, porque assim, quem faz biodança aprende a dançar com mais facilidade. Exatamente. Né? Eu lembro também foi a Cecília Luzzi falando que quando ela foi fazer aula de yoga, né, que a facilitadora de yoga estava falando que ela nunca tinha feito na vida, o tanto que ela tinha flexibilidade, o tanto que ela conseguia fazer facilmente os exercícios, né? E a recíproca não é verdadeira, né? Então tem gente que faz yoga por muito tempo, ou é bailarino, e vem para biodança e que chega aqui e fica meio durinho, por quê? Porque é algo que é para sentir. Exatamente. Né? Só falando um pouquinho dessa expressão biodança ou biodança, né? Rolando criou essa metáfora da dança da vida. Então muita gente pensa, é uma aula de dança. Não é uma aula de dança convencional, dança de salão, com coreografia, com passinhos, igual a Neuza falou. É simplesmente a dança da vida. E sendo a dança da vida,
cada um vai dançar a sua vida de uma forma diferente. É a sua dança, né? No seu ritmo, na sua melodia. É porque tem os exercícios que são estudados, né, como o nome traz, e o ritmo. Então, por mais que a gente ensina esse movimento, né, esse caminhar, a pessoa vai caminhar do jeito dela. E ao longo do tempo ela vai, então, melhorando esse caminhar, vai realmente entrando no ritmo. Né? E aí, só voltando, né, porque a gente falou dos idosos, então assim, a gente sim. tem biodança para idosos, Isso. para quem mais? Para deficientes visuais, para crianças, para gestantes, para homens, só para mulheres, né? Adolescente. Para adolescente, Criança também. criança também. Para pacientes psiquiátricos, a biodança começou, né? A experiência do Rolando foi com pacientes psiquiátricos. E assim, eu tive a bênção de trabalhar com pacientes psiquiátricos no CAPS 3 aqui em Samambaia por 1 ano e meio. E, gente, foi assim uma das melhores coisas que eu já fiz, das melhores experiências minhas. E assim, era um trabalho voluntário, aí tinha dia que eu falava assim, ai, hoje eu tô indo, vai ser minha última aula de biodança. Aí nesse dia chegava alguém e me desmontava, né? Porque assim, eu lembro que teve um dia que eu coloquei aquela música, ai, eu quero tanto que você me aceite do jeito que eu sou. E aí depois que eu coloquei, eles fizeram assim, né? E eu falei, eu acho que eu fiz merda, né? Aí, não pode falar, né? E aí eles começaram a rir, porque eles falaram, é a melô do doidinho. Mas eles se reconheceram. É a melhor do doidinho. Mas eles se reconheceram nisso, nesse desejo de querer ser aceito como eles eram, né? E ficavam, e aí sempre eles pediam para poder colocar a melô do doidinho, né? Uma outra coisa também que marcou muito. Olha como é terapêutico. É terapêutico, porque é essa capacidade. E aí vem a arte de viver, né? De você conseguir olhar para você mesmo e às vezes você rir daquilo que está sendo a sua maior dificuldade, né? Você aprender a olhar com leveza para isso. Algo que também me chamou muita atenção com eles foi aquela experiência de você cuidar do outro quando você venda os olhos e vai colocando alimentos, né? Ninguém colocou coisa ácida, eles procuraram dar o melhor pro outro, sabe? Não, isso aqui eu não vou colocar porque isso aqui eu não gosto, isso aqui eu não gosto, isso aqui não é gostoso. Então assim, eles levavam aquilo que eles achavam que era gostoso um pro outro. Então esse cuidado, Esse afeto, né? esse afeto, que reflete também aquilo que faltava para eles, né? Então eles se cuidavam com muito amor, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, Olga, para a gente da experiência da biodança com deficientes visuais. Essa experiência começou em 2018, se eu não me engano, foi até o centro. Então a gente tinha um grupo com deficientes, visuais, total, parcial, mas no parcial assim, muito pouco. Eles não conseguem enxergar, né? Mas via um vulto. Então eu fiz esse trabalho com a Rita, que é facilitadora também de biodança e musicoterapeuta. E foi um trabalho muito rico para a gente, porque você tem que desmontar toda uma estrutura de biodança para adaptar para aquelas pessoas, né? Então, você tem que ensinar cada movimento para cada um deles. Então, você não pode ter um grupo muito grande, senão você não consegue. Mas, assim, a evolução deles, o abraço, que era uma coisa assim que encantava, que eles falavam, ai, ainda bem que chegou o dia da biodança para a gente se abraçar. E uma outra, tem vários exercícios, mas assim, o que me tocou muito foi quando a gente fez um acariciamento de rosto. Eles já estavam ali há muitos anos, né? Eles fazem várias atividades, mas de conseguir ver o outro pelo toque, isso eles acharam assim maravilhoso. Porque eles conversavam, mas quase não se abraçavam, e muito menos de tocar o rosto, saber como que o outro é, como era o cabelo, né, como que era o corpo da pessoa. Isso foi assim, incrível para eles. E no final, a gente perguntou, né, o que era biodança para eles. E teve um que ele falou que antes da biodança, ele era cego 2 vezes. Ok. Né? E depois da biodança, ele passou a enxergar a vida diferente. Nossa. E aí a gente fala, isso é a arte de viver, né? É a arte realmente
por um outro prisma, né? Não só desse prisma de que eu tenho que isso, eu tenho que aquilo outro, porque a gente tem que, com as pessoas, com o trabalho, em tudo quanto é lugar, atender as expectativas do outro. E quando a gente passa a ser essa coisa, parece que é algo utópico, né? Mas quando a gente começa a ser mais, a gente se permite se conhecer mais e conhecer o outro, é algo maravilhoso. Conseguir chegar perto mesmo, né? A gente falava de relacionamentos, né, com intimidade, mas que não tem essa aproximação. Tem o sexo. Tem o sexo, mas não tem essa. Não tem um olhar, intimidade. Não tem intimidade. Não tem um olhar, não tem essa escuta, não tem. Sabe? E a escuta da Silêncio. partilha é outro momento importantíssimo. É o momento que a gente pode falar o que foi agradável, desagradável naquela aula passada. É a hora que o facilitador consegue imaginar como que ele vai preparar uma próxima aula. Então a partilha é a maior dança, podemos dizer assim, porque é nesse momento que a gente vai vendo a progressão do aluno, né, do participante. Porque ali ele vai colocando, foi difícil tocar, foi difícil o abraço, foi difícil olhar, não, agora foi tão fácil eu abraçar, eu olhar, e a gente vê isso, né? Marcão, você criou um festival, né, que acho que nas 2 primeiras edições teve biodança. Das 4. Teve, mas assim, agora, nessas 2 edições, assim, teve espaço que tinha biodança o dia inteiro. Verdade. Então, assim, inspiração para poder... Só eu fazer um festival. Pegar talvez as experiências principais, mais 15 aparições pequenas de outros terapeutas que vinham, davam um recado, era final de ano e tudo mais, assim, a gente circulou mais de 300 pessoas ali no Zoom. Foi a live mais bombada que eu fui, Deus, em 2020 foi o Festival Despertar, que tinha, né, essa quantidade de pessoas assim circulante. Né? O festival ele tem essa característica de ser circulante. Aí em 2021 eu não resisti e fiz outro. Na hora que o Zoom estava fora da moda, a gente já tinha tomado uma vacina, enfim, ninguém já tinha enjoado daquilo, mas ainda assim deu umas 150 pessoas, né, o segundo festival. Aí já foi uma manhã e uma tarde, ainda no Zoom, ainda era perigoso aglomerar. Aí 2022 voltou as coisas aos poucos. Eu não senti que era o momento de fazer uma coisa assim, deixamos 2022 parado. 2023 a gente fez o primeiro presencial, que foi o da Unipaz. E a ideia foi essa mesma, porque eu percebi assim, assim, o Festival Despertar, ali naquelas primeiras edições, eles tinham uma entrada de biodança, uma entrada de psicoterapia, uma entrada de tarô. No segundo teve uma meditação tântrica também. No primeiro teve fórmula do equilíbrio emocional, teve oficina de gratidão com o Ho'oponopono, teve um monte de coisa. Eu fui entendendo, Neuza, que eu botava coisas milenares no festival. E a biodança não é nem secular, ela não tem um século. O cara que criou a biodança, um tal de Rolando Toro, está fazendo 100 anos esse ano. Exato. A biodança, que tem quanto? 50 anos mais ou menos? 60 não? Na década de 60. Pois é. Que começou. Então, ela é novinha, né? Em termos de Sim. terapêuticas, ela é muito novinha. Então, Então o que eu pensei? Eu vou fazer um festival que vai ter biodança o tempo inteiro, mas 2 ambientes tendo coisas ao mesmo tempo. Então a pessoa vai porque ela conhece o reiki, porque ela conhece aromaterapia, porque ela conhece tal coisa. Não tem jeito, ela nunca ouviu falar de biodança, mas ela cai numa aula de biodança, uma armadilhazinha do bem, né? Então a gente fez o primeiro festival nessa pegada. Aí no segundo já foi assim, né, escancarando logo. A gente montou o espaço Rolando Toro 100 anos, biodança do início ao fim, agora foram 4 dias, né, inteiros, e um outro espaço experience para a gente ter. Teve muito xamanismo também, teve muitas coisas. Então esse é o Festival Despertar. E esse ano a gente teve, né, essa comemoração de 100 anos, está tendo. Teve. Olha, O mundo inteiro, a Neuza né? Ribacionca participou de todos. Ela vai dizer, não, mas desse último eu não fui. Não foi, porque eu estava aqui na cadeira, né, com problema de saúde, mas ela estava na foto, estava na programação, estava em preparar a tudo. vivência com a Mônica. Ajudou a preparar a vivência com a Mônica, né, que é uma vivência já tradicional delas. Então, quer dizer, e eu falei no primeiro festival que a Mônica Filizola, né, vocês conhecem,
e a Neuza Ribacion, que é igual a Ivete Sangalo. Você lembra que eu falei isso no primeiro festival? É igual a Ivete Sangalo no Festival de Salvador, entendeu? Vai em todos. Se não tiver. Tá bom, só não vai se não quiser. Convidado vai ser, né? Mônica e Neuza não tem como. E aí, Nilza, como é que eu vi isso? Essa experiência. Participar desses encontros é fantástico, né? A gente tem, a biodança existe no mundo inteiro, todos os países. Eu vi, teve agora o Congresso Internacional de Biodança na Itália, né, em junho. Então aí eu vi lá até um facilitador que é Marcos, esqueci o sobrenome, da Letônia. Eu falei, gente, tá lá, né? Tá na Letônia. Né? Que meus avós são da Letônia, né? Que legal. Então, assim, o lugar que você nem imagina, são países pequenos, né? Biodança tem no Japão, né? Nos Estados Unidos. Então, esses encontros internacionais, onde a gente, com outra pessoa, vai dançar com alguém que não sabe nem falar a língua, né? Mas na dança, porque o Rolando ele traz justamente, ele resgata movimentos que são do ser humano, né? Que são movimentos universais. Né? Então você não sabe o nome, não sabe nem conversar com a pessoa, mas na dança tem um encontro. Então ele deu uma sacada incrível nessa questão de trazer uma linguagem universal com a dança, com a música. E a nossa música brasileira é muito tocada na biodança no mundo inteiro. Sim. Então você vai em algum lugar, tá lá música brasileira tocando na biodança. Uma pessoa vai puxar. Tem várias. Pois é. Tem várias. O Rolando, ele morou aqui no Brasil também, né? Então ele descobriu, assim, ele amava a música brasileira, né? O samba. Não, e se eu puder puxar uma sardinha do Congresso Mundial de Biodança que teve na Itália, né? Que é isso que você está falando. Eu não fui. Esse ano você não foi nem no Despertar, foi lá na Itália, né? Mas esse da Itália agora foi o primeiro congresso, né, mundial de biodança da IBFED, de federação, né? Isso. Da Federação Internacional, né, de Biodança. Uhum. Foi o primeiro e foi na Itália. Aí eu peguei a programação. Aí eu comecei a contar quantos brasileiros tinha, quantos que eu... A maior delegação foi na Itália, obviamente. Sim, não tem que viajar, né? Foi em Veneza. Passaporte. Pois é. Né? A segunda maior delegação foi a do Brasil. E a gente tem uma pessoa que estava lá, facilitando, fazendo uma atividade lá, aqui assistindo a gente, que é o Zeca, lá de Floripa. E, puxa, gente, a gente tem uma representante de Brasília que estava lá fazendo vivência de biodança junto, assim, dos diretores e dos didatas do mundo inteiro, né? Realmente, né, Mônica Filizó, a gente tem que exaltar, né, isso, porque sim, tá aqui, assim, né, tá aqui no nosso quintal. Brasília a gente tem 2 escolas e a gente tem facilitadores, assim, maravilhosos, que eu falo que nós temos a bênção, né, de ter Mônica, de ter Neuza, Nancy, Sônia, várias pessoas que beberam ali direto da fonte, que beberam direto da fonte, então assim, que conviveram com o Rolando, que fizeram a formação com o Rolando e que estão hoje aí passando isso pra gente, trazendo tudo isso nas escolas. Então assim, eu acho que a gente tem que aproveitar bastante. Uma coisa que a Neuza falou aqui, da questão de que nós não precisamos conversar, né? Às vezes não temos a mesma língua, e até a proposta da biodança, né? Que a gente faça sem conversar. É claro que tem hora que, dependendo do exercício, a gente vai rir, e principalmente no grupo de iniciante, né? O pessoal começa a conversar, mas é aquela coisa, porque a nossa conversa é uma conversa com o corpo, é uma conversa de alma com alma. Né? E quando a gente vai para os grupos de aprofundamento, a gente vê que realmente tem pouca conversa verbal. Porque aí a gente sai dessa coisa do tem que, porque assim, a gente sai do mental para deixar realmente que a música, que o movimento, que a música entre pelos nossos poros e que o movimento saia, né, para a gente poder expressar a nossa alma. Então, assim, é fascinante. Aí alguém pode perguntar, como é que eu comunico se não estiver confortável, se eu não estiver gostando? Você vai comunicar com o corpo, né?
É um apertado assim na mão, assim, opa, né? A pessoa já entendeu. Na forma de olhar, é um toque mostrar assim. o seu limite, né? Ou então você quer um afeto, você se comunica com o corpo. Com o corpo. Né? É essa expressão que é aquela coisa que assim, a gente tem inata, mas que a gente vai deixando de lado porque a gente vai aprendendo que não, tem que ser assim, tem que ser daquele jeito, que a gente não pode ter muito contato um com o outro, né? Porque a gente vai se desvinculando disso e aí a sociedade leva muito para o lado sexual, né? Independente de coisa, muito para o lado do erótico, né? De que vou ter contato, o que vão pensar, o que isso, o que aquilo outro, vai achar que eu tô afim. E não é bem assim, a biodança vem mostrando que não, é aquela coisa, a gente tá afim sim de ser, sabe, do afeto, de ser tocado realmente, não só na pele, mas na alma. O primeiro congresso que eu participei foi em Caldas Novas, em 1997, se eu não me engano. E era um congresso onde o Rolando vinha e eu ia conhecê-lo. Né? Então eu estava assim, ansiosíssima. Né? Só que ele não foi, que ele fez uma cirurgia no coração, mas o congresso aconteceu do mesmo jeito. E dentro disso que você está falando, eu queria trazer, que me chamou muita atenção, depois do dia inteiro de vivência, a gente foi, tomou banho e vamos para a piscina da Água Quente, né? Foi lá no Rio Quente, né? O grupo estava lá. Aí eu saía procurar, eu usava óculos para longe, aí não sei o que é mais de perto, né? Saía procurar o grupo, né? Para ficar junto, né? Na piscina e tal. Aí eu vi um grupo ali, mas eu achei estranho, todo mundo rindo, mas todo mundo com a latinha de cerveja na mão. Acho que não é da biodança não. Aí encontrei outro grupo, todo mundo rindo, brincando, sem beber nada. Então a biodança traz essa possibilidade da gente se soltar sem precisar beber. Você vai em festa, você encontra gente que bebe vinho, bebe uma cerveja, né? Festa de biodanceiro, mas não precisa beber todas para poder se soltar, para fazer a festa, né? A gente faz a festa com A cara limpa. a cara limpa, sabe? É possível se soltar, né? Exatamente. E falando em cara limpa, uma coisa que eu estava falando uma vez, é muito legal que quando a gente chega para uma aula, como as pessoas falam, sessão de biodança, né? A gente chega todo mundo arrumadinho, né? Todo mundo bonitinho ali. Né? A hora que termina, todo mundo descabelado, não sei o que, mas a gente tá tão lindo. Né? Porque é uma beleza que é aquela coisa assim, que a nossa aura, né? A nossa alma tá brilhando. Então, assim, estamos descabelados, mas estamos lindos e maravilhosos. De dentro para fora. De dentro para fora. Brilho nos olhos. Exato. E é interessante que as pessoas reconhecem isso, né? Mesmo quem não faz biodança, olha e consegue, né, no meio daquela pessoa descabelada, não sei o que, consegue perceber essa beleza, né? Porque aí também a gente tira brinco, essa coisa toda. Então, assim, a gente está sem adorno nenhum. Exatamente. O adorno é a nossa beleza interna. Posso só contar uma história? Sim. Uma vez a gente, um grupo de biodanceiros, né, nós fomos para uma festa chamada Odara, chamou lá. E assim, biodanceiro, o que a gente fez logo? Roda, trenzinho e coisa. Aí chegou uma pessoa, nossa, mas esse grupo de vocês é muito animado, a gente pode participar também? E daí a pouco era um monte de gente naquela brincadeira. E a gente fez de tudo ali. Né? Não tinha facilitador, mas a gente começou na roda, no trenzinho, na sincronização, nos abraços, e aquilo foi chamando mais gente, porque todo mundo viu no meio, tanta alegria que esse povo tem, mas é exatamente isso, né? Daí a pouco vocês podiam contar pela animação da festa. Nós também já fizemos, a gente faz viagens juntos às vezes, né? Eu estava uma vez numa viagem com a Liliana Viotti, ela levou a gente para o sul da França, não sei o quê. Aí, e o guia era uma italiana. E a gente estava num determinado lugar e a guia falou para Liliana, né? Gente, vocês são um grupo tão diferente, éramos em 62 pessoas, eram 2 ônibus que estavam, né, passeando. Vocês são muito diferentes, né? O que vocês fazem, né? É um grupo, nossa, muito diferente, né? Aí a Liliana falou, vamos mostrar o que a gente faz? Aí a gente estava num lugar que era um salão grande, ali foi em Avignon, lá no Palácio dos Papas, que era bem grande. Daí a gente fez uma roda, sem música, sem nada. E a gente cantarolou ali uma música mais animada na roda. Depois ela pediu pra gente fazer aquele exercício de autonomia de dedo, né? Não sei o que lá.
E fez o terceiro exercício, tudo assim, catalogando. E o terceiro era trocar abraços. Daí falou, a gente faz isso. Então assim, né? Vamos assim. Um movimento bem simples, mas que vai trazendo exatamente isso. E aí o importante é a qualidade de vida. Qualidade de vida. Porque a nossa vida começa a mudar a partir daí, né? Eu falo que assim, pra mim, eu era uma pessoa antes da biodança e me tornei uma outra pessoa pós-biodança. Você se tornou você. Pois é, me tornei eu, porque antes era fragmentos, né? Era fragmentos, né? Daquilo que queria e isso outro. Né? E aí, de repente, não, me tornei eu. Ah, tá bom, pronto, tá sem problema, né? Mas pra mim tá bom, tá leve. E aí a gente vai trazendo saúde, né? Eu vejo muito isso, assim, o pessoal da biodança não é um pessoal que, assim, é muito de ficar doente por qualquer coisinha. A nossa imunidade, né, inclusive a gente estuda isso, né? Sim. A imunidade aumenta, as respostas. Quando eu trabalhei com idosos, eu achei tão lindo uma senhora que a gente fez uma vivência de primavera, e aí nesse dia ela tinha chegado muito chateada. E aí, quando foi na semana seguinte, né, no momento da fala, ela falou que ela se sentiu desabrochando, sabe? Que ela estava tão murchinha, e que assim, naquele momento de sair da semente, que ela sentiu que ela saiu e que ela era uma outra pessoa. E depois ela veio falar pra mim que a filha dela queria me conhecer porque ela estava muito diferente. Eu falei assim, é mesmo? Ela falou assim, esse ano eu falei pra minha filha que eu vou pra confraternização do nosso grupo. E a minha filha perguntou, e quem vai ficar com os meus filhos? Ela, como sim, os filhos são teus. Então é justamente isso, porque assim, é muito bacana, porque o idoso, às vezes, ele tem essa coisa, né? Principalmente as mulheres, que ela viveu a vida dela, trabalhou, e agora ela tem que viver a vida dos filhos, cuidar dos netos, isso, aquilo, outro, e esquece que ela também tem uma vida. E para mim foi fantástico, ela ouvir dela que ela tinha esse reconhecimento, não, de que ela tinha uma vida. Ela estava ali disposta a ajudar a filha no momento que precisasse, mas que ela ia para aquela confraternização porque ia sem neto, porque as outras vezes que ela foi, ela ficou olhando o neto e ela não se confraternizava com os amigos ali. Então é sobre isso, sabe? E sobre a saúde, né? Temos uma amiga, não sei se vocês não conheçam, ela parou de dar aula, a Iris. Ela deu aula durante 15 anos num grupo social, num posto de saúde no Guará. Os médicos do hospital recomendavam a biodança porque diminuía a questão de estresse, de quem tem pressão alta, diabetes, cardíacos. Então ele traz uma reorganização orgânica, né? Ele realmente promove saúde. O Wilson Falcão está, né, fazendo atualmente com um grupo de pessoas com câncer. Tabatinga. Sim, questões, eu soube, né, de uma pesquisa que foi feita também com um grupo com Parkinson. Então, durante a semana, as pessoas já diminuíam bem o tremor, mas depois voltavam, porque não cura, né? Mas ele traz uma regulação que o tremor diminuía muito. Então, essa coisa da biodança e saúde, eu não sou, né, facilitador de biodança ainda, mas estou estudando e fazendo o curso, então a gente lê, né, para o pessoal que está assistindo entender, a gente lê umas apostilas, que é escritos do criador da biodança, que é o Rolando Touras, essa pessoa que a gente está falando aqui sempre, né? E aí, lendo as apostilas, eu fui percebendo, você está fazendo biodança, parece que aquilo ali é a coisa mais simples do mundo. O cara inventou uns exercícios, alguma coisa assim, bota uma música lá, solta e vão... Não é baile. Meu Deus do céu. O primeiro ano de biodança eu falei, não acredito, eu estou estudando fisiologia, biologia, psicologia, enfim. História. Cara, muita coisa, até né, coisas do universo, enfim. E aí você vê a complexidade de estudos para poder encontrar uma saúde integral, integrativa mesmo, né? Do corpo, da mente, do coração, perante o universo, tudo isso. E aí eu sempre que vou numa aula de iniciante, né, a pergunta, o que é biodança? Vai lá, a pergunta lá do início da podcast, né, já ia falar da live.
que é biodança. Aí eu levo esse testemunho nas aulas de iniciantes. Falei assim, olha, para mim, uma vez eu cheguei na biodança, eu estava com o coração assim, sabe quando você está com aquela dor, aquele aperto, aquela coisa emocional, você está a ponto de ir no psiquiatra para tomar um remedinho para ver se aquele negócio melhora. Aí eu cheguei na biodança, com 2, 3 aulas, ela funcionou para mim como um Rivotril maravilhoso. Não precisei tomar nada, o dor no coração foi passando, eu fui ficando bem, fortalecido, alegre, com felicidade, com acolhimento, com abraço, com tudo. Emocionalmente ela foi me equilibrando. E depois que eu estou equilibrado, a biodança a gente se faz em grupo regular. Tem aula aberta, tem maratona, tem E sempre em grupo, gente. regular, né? Porque você faz toda semana. Então aí quando você está bem, quando eu tô me sentindo bem, tô equilibrado, tá tudo belezinha, ela funciona assim como um própolis para você não gripar, né? Ela te mantém. A biodança, ela é Diminui muito. ela é terapêutica, ela é remédio, ela é tudo. Tem tese de doutorado sobre o efeito da biodança no estresse, é um médico que fez. Inclusive, o Festival Despertar trouxe, né, 2 vezes o neto do Rolando Toro, o Alejandro. Na primeira vez eu fui buscar ele no aeroporto e trouxe ele de carro, né, fui levando ele para onde ele ia ficar. E aí eu falei assim, o Alejandro, conhecendo ele, né, para mim, uma das genialidades do seu avô é porque eu fico procurando alguma coisa no mundo, no universo, em tudo, que esteja fora das 5 palavrinhas que ele inventou para chamar as 5 linhas de vivência. Esse óculos da Neuza está dentro das 5 linhas, tudo está dentro das 5 linhas de vivência, né? Aí eu falei para ele assim, eu fico, procuro e não acho, procuro, e antes de eu falar não acho, ele perguntou e achou alguma coisa? A biodança é isso. E também porque a biodança, a gente não foca na doença. A gente não fala em doença. A gente fala em saúde o tempo todo, né? Potencializar o que você tem de melhor. Exatamente, trazer o teu potencial para ir para a vida. Diz que a gente pega as nossas dores, joga no chão e dança em cima, né? E o mais interessante é porque, assim, às vezes quando você vai para a terapia convencional, você tem que levar algum material, né? E às vezes a gente tem dores na alma que a gente nem sabe que tem, né? E quando você chega na biodança, você começa ali a dançar e às vezes o mesmo exercício ele pode me conectar com uma dor profunda e a Olga ele pode conectar também com alegria profunda, né? Então é algo muito pessoal. E aí quem se conectou com aquela alegria está tudo certo, e quem se conectou com a dor vai ser acolhido e vai ser cuidado para que aquela dor também possa sair e possa curar. Então assim, a gente não precisa ir para aquela sessão, hoje eu vou para a biodança porque eu quero tratar isso. A gente não precisa dessa preocupação, porque as coisas vão acontecendo naturalmente, e aquilo que foi falado aqui no início, né, que às vezes a gente está com aquele caminhado mais assim, curvadinho, fechadinho para a vida, e de repente quando a gente percebe, uau, meu caminhar mudou, a minha forma de encarar a vida mudou completamente. Bom, meu povo, a gente já está aqui há algum tempinho, eu vou pedir para que vocês deixem dicas, né? Eu sempre peço, porque como o nosso podcast pode evoluir, então eu vou pedir para que cada um, dentro desse universo aí, né, daquilo que faz, né, dentro do universo da biodança, possa trazer uma dica de evolução para os nossos Já está acabando? espectadores. Já. Eu cheguei agora. Então vamos lá, começando pela Olga. Bom, eu queria convidar quem está assistindo, quem já é biodanceiro há um bom tempo, para o nosso projeto Minotauro na Fronteira do Viver, que é um dos trabalhos de extensão da biodança, né, que a gente usa a mitologia para nos desafiar e superar as nossas dificuldades. E um outro convite que eu quero fazer eu estou abrindo um grupo somente para familiares e amigos de pessoas que foram vitimadas pelo suicídio. Então, se você teve alguém na sua família, um amigo que partiu dessa forma, me procure para a gente formar esse grupo e a gente conversar, porque é uma dor silenciosa
mas que incomoda demais, exatamente porque a gente não fala. Silenciosa e sigilosa, né? Muito Infelizmente, sigilosa, né? muito triste, É. mas a gente pode conversando segurar, né? Exatamente. Cada vez que a gente conversa, fala daquilo, aquilo vai perdendo força. Tá? Então, meu espaço é em Taguatinga Sul e esse encontro será dia de quarta-feira pela manhã. Ok. E o contato da Olga, tá, gente? A gente deixou o contato dela, Instagram e o telefone, né, o WhatsApp dela na descrição do vídeo, tá bom? Marcão, sua dica. Bom, a minha primeira dica é o seguinte, que qual dia que é o Minotauro? Minotauro vai ser em agosto, dia 16, 17, 18, eu e a facilitadora Salete. Então, minha dica é, você vai seguir esse contato que está embaixo na descrição, chama @Festival Despertar. Claro que você vai saber que vai ter Minotauro no dia 16, 17, 18, porque vai aparecer no Instagram do Festival Despertar. Lá você vai conhecer tudo que está acontecendo em Brasília e em outros lugares e vai ficar sabendo dos próximos festivais também, né? E também das coisas da Edir, das coisas da Neuza, das coisas de muitos terapeutas e facilitadores. É um canal super legal, super criativo, super divertido. Muitas Né? lives. Isso, e esse momento é um momento de muitas lives, então quer dizer, muito em breve vai ter uma live com a Olga e a Sal para falar do Minotauro, aí vai os alunos delas e a live é mó barato, todo mundo fala. E eu queria aproveitar aqui em homenagem à minha amiga Edir Justiniana e dar uma notícia aqui, um furo de reportagem aqui no seu podcast. Então vamos lá. E é para as pessoas correrem para seguir lá. Quem é da biodança e não segue ainda, vai correr para seguir. Quem não é, corre também, porque o que eu vou falar aqui é algo muito legal. A próxima live, que ainda não tem nem flyer divulgado, vou divulgar pela primeira vez aqui, vai ser na terça-feira que vem. Não me pergunte que dia que é terça-feira que vem, o número, porque eu não vou lembrar. Mas 23? A próxima terça-feira, dia 23, às 19 horas, uma live com Antônio Sarpi. Então, imperdível, vocês corram lá para seguir o @Festival Despertar, notícia em primeira mão, confirmou hoje. Então, queria dar essa notícia e pedir para seguir o Festival Despertar. Esse é o meu evento, falar de todos os eventos. Exatamente, o Festival Despertar também está na descrição e vale a pena, viu, gente? É uma dupla maravilhosa. E você, Neuzinha? Bom, além de dar a dica para você, quem não conhece biodança ainda, conhecer, fazer no mínimo 3 meses de aula para entender o que a biodança faz na tua vida. Já que estamos dando dica, né, de eventos, eu dou uma dica que vai acontecer agora no próximo final de semana, de 26 a 28 de julho, não, 26 a 29 de julho, em Cuiabá, na Chapada Guimarães, o Festival de Tirambo. Então é um evento que já aconteceu, acho que durante 16 anos no Rio Grande do Sul. Eu já fui em praticamente todos, faltei só 3. Onde a gente faz vivência, pisa-uva, né? Então é um festival de biodança maravilhoso, imperdível, com o nosso Ninel, né? Para mim ele foi e é ainda o mestre. Eu estarei lá, né? Olhando, dando apoio moral, né? Estou sem poder dançar por enquanto. E é um festival onde o de Tirambo é a festa do Dionísio, é a festa da alegria, é a festa do prazer. Vale a pena conhecer esse festival. Agora do Rio Grande do Sul, né? Ele ia ter em janeiro, mas ele já cancelou e vai ter. Então agora É no Rio Grande. Ou é em Viamão? Era em Veranópolis. O Veranópolis. Nenel é de Viamão, ele mora em Viamão. Você é diretora da escola com ele, da escola de Viamão. Do Rio Grande do Sul. E ele dava festival em Veranópolis, na Serra Gaúcha, né? Mas agora, com todas essas questões, né? Pelo menos desse ano que vem, ele já cancelou, ele ia fazer mais com essas chuvas todas. Sim. A gente, né, infelizmente, ele conseguiu reunir, então está indo lá para Cuiabá. E tem uma pessoa que já fez a tina de madeira, coisa mais linda. Então, assim, é essa alegria, né? Essa dica que eu dou. Que maravilha. E a minha dica é que faça biodança com facilitadores de biodança, tá, gente?
facilitadores formados realmente, porque eu mesma passei por a experiência de ver uma pessoa colocando um fly falando que ia ter biodança e eu conhecia a pessoa e a pessoa não é facilitadora de biodança. Então, como a Neuza trouxe muito bem, biodança não é simplesmente você pegar umas musiquinhas e fazer uns exercíciozinhos. Na biodança não tem nada aí. É muito sério, uma brincadeira muito séria. É uma brincadeira muito séria. Então, assim, a gente vai deixar na descrição aqui, tá, a lista com o nome de todos os facilitadores de biodança aqui de Brasília, o pessoal que está na ativa, que está fazendo. Não vou falar o nome de ninguém aqui para não correr o risco de deixar o grupo de fora. Tá? Mas a gente tem biodança em Taguatinga, a gente tem biodança na Asa Sul, na Asa Norte, Lago Sul, Lago Norte. Então, assim, a gente tem no Bandeirante, a gente tem biodança em vários lugares. O meu conselho é... No Gama também tem? No Gama, né? Conheça os grupos de biodança, conheça os facilitadores, e aí, assim, quem você sentiu aquele, né? Porque cada facilitador tem seu jeito. Biodança é a mesma coisa, né? Mas cada facilitador tem seu jeito e às vezes você se afina mais com um do que com o outro, tá? Então a gente vai deixar a lista e procure, né? Experimente, ouse, conheça a biodança. Evolua, né? Permita-se sentir prazer, Exatamente. né? Então é isso, gente. Agradeço imensamente a cada um de vocês por ter vindo aqui, sabe? Olha, Maravilhoso. meu coração tem festa por recebê-los. A casa está aberta. Só da gente falar aqui, eu pelo menos parece que eu estou dançando. Quanta alegria de falar sobre isso. E eu queria dizer que foi o meu primeiro podcast. Eu cheguei aqui, Eu também. Então vai ser o primeiro de só do meio pra frente que eu me soltei. Vamos fazer outros, então? Na hora que a Andressa chegou assim, falei, ai que bom, tem gente aqui. Tem gente, né? Aí eu me Essa soltei. sensação de não saber se tem gente ou não. Zeca também, obrigada, Zeca. É assim. Então, gratidão. Quando eu vi que o Zeca tava vendo, eu falei, ai, tô em casa. É igual no espiritismo, né? Já aconteceu comigo de estar dando palestra e não tem ninguém no auditório, né? E aí eu pensei assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Aí, no final de semana, uma pessoa veio e falou pra mim, né? Ela falou assim, eu chamei a minha mãe pra poder vir, a gente passou aqui em frente, mas ela não quis ficar porque disse que estava muito cheio, tinha muita gente em cima até das árvores. Então é bem isso, né? Às vezes aqui a gente não tá vendo ninguém, mas lá tem um monte de gente. Mas tá gravado, né? Tá gravado. Então, gente, olha, muito obrigada pela presença de vocês. Tá? E se vocês gostaram, achou que esse assunto realmente é interessante, deixa o seu like para que outras pessoas também possam ouvir um pouquinho, conhecer um pouquinho da biodança, ainda mais com essas pessoas maravilhosas, tá? E semana que vem a gente volta, semana que vem a gente vai falar sobre meditação. Aí o Carlos do Prana, tá? Vai estar aqui para poder falar um pouquinho com a gente a respeito de meditação e de repente até dar uma palhinha para nós, tá bom? Beijos, muita gratidão e até a próxima semana. E a vida. Essa é a